Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, da disciplina de Geografia. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos compreender sobre a geomorfologia. Então, ao final da nossa videoaula, nós temos os seguintes objetivos a serem alcançados. Nós vamos identificar as principais macroformas do relevo terrestre, especialmente as macroformas do território associadas ao território brasileiro. Nós vamos diferenciar os agentes exógenos daqueles agentes considerados como endógenos ou agentes internos. E nós vamos também espacializar as macroformas do relevo brasileiro, né, na escala nacional, regional e local, ou seja, Brasil, Minas Gerais, região do Vale do Mucuri e o município de Teófilo Otoni. Bora lá então? Para começar, a gente precisa de compreender o que é a geomorfologia. A geomorfologia é a ciência que estuda o relevo terrestre. O relevo é toda a forma que existe nessa superfície terrestre e ela é fruto da interação de dois agentes. Os agentes internos, também conhecidos como endógenos, juntamente, né, com os agentes externos, também conhecidos como exógenos. Então, a interação desses dois grandes agentes constitui o modelado terrestre, ou seja, o relevo terrestre, a forma que está sobre a superfície. Vale lembrar que os agentes internos são considerados o tectonismo, o magmatismo, que é o movimento do magma no interior da crosta terrestre, o vulcanismo e o terremoto. Então, esse conjunto é o conjunto de agentes internos. Por sua vez, a ação do vento, né, através da erosão eólica, a movimentação da água, né, seja através dos mares e oceanos, dos rios e também das geleiras, configura-se como importante agente modelador, né, esculturador da paisagem e deve-se considerar também como um componente importante nesse processo de esculturação do relevo associada a questões antrópicas, a ação dos seres vivos, sobretudo aqui no caso o ser humano, tá certo? Basicamente, o relevo ele pode ser compartimentado em três grandes macroformas se a gente for analisar apenas o território brasileiro: os planaltos, as planícies e as depressões. Outras formas, elas também serão características, então vão ganhar também denotação, como por exemplo, as serras, que nada mais são do que uma área de planalto esculpido na estrutura geológica associada ao escudo cristalino. A chapada também é incluída dentro da definição de planalto, porém a esculturação acontece numa estrutura geológica associada a terrenos sedimentares, né? Bem como também os tabuleiros costeiros, que, da mesma forma que as chapadas, também estão associadas à evolução de um terreno de origem sedimentar. Combinado? E aqui nós temos, então, a caracterização das três principais formas associadas ao relevo do território brasileiro. Num primeiro momento, nós temos aqui nessa imagem os planaltos. Basicamente, o planalto, a definição pode estar associada a uma área onde predomina erosão. Então, para entender a conceituação das formas de relevo, é preciso a gente entender o balanço morfogenético. O que é isso? A diferença entre erosão e sedimentação. Erosão vai ser o desgaste, né? É o processo natural de degradação das rochas associado ao intemperismo, ao ponto que a sedimentação é o acúmulo de sedimento, que, como a gente já viu em sala de aula, acontece nas áreas de bacias sedimentares. Então, voltando aqui ao contexto, nós temos aqui a definição de uma área de planalto, né, esculpidas aqui em uma área de escudo cristalino. Lembre-se que os escudos cristalinos constituem-se uma importante estrutura geológica. Então, se eu tenho um local onde a erosão é superior à sedimentação, nesse caso, nós temos aqui a ocorrência dos planaltos. Então, perceba que o planalto ele é composto basicamente de uma superfície muito irregular.
em função desse desgaste erosivo, já que cada tipo de rocha oferece uma resistência diferente em relação a esse processo de esculturação. Aqui nós temos uma imagem do livro da Dirce Antunes Suertegaray, que é intitulado Terra, Feições Ilustradas, esse livro aqui, que vai representar, através de blocos de diagramas, justamente essas imagens que a gente está representando. Aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura associada a um escudo cristalino, que vai resultar em formas de relevos arredondadas em áreas onde há o predomínio do intemperismo químico, combinado? Como a gente consegue observar aqui nas imagens, né, que são macroformas de relevo, que são formas arredondadas. E aí justifica-se, então, uma área com extremo relevo movimentado, né, associados, então, a um predomínio de erosão, portanto, planalto. Combinado? Então, nada daquilo de que planalto significa um plano no alto. Como a gente consegue perceber aqui nitidamente pela imagem, o planalto não necessariamente ele é plano. Outra característica, outra macroforma de relevo, a gente pode associar às áreas onde há o acúmulo de sedimento. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Bacia sedimentar é a estrutura geológica. Então, não se pode confundir de maneira alguma a bacia sedimentar com a forma de relevo planície que está aqui representada. Quando a gente fala de planície, planície é uma área onde você tem o predomínio da sedimentação, ou seja, locais onde há o acúmulo de sedimento, né? Nesses locais a forma de relevo predominante é a planície. A planície ela pode estar associada ao ambiente costeiro, como a gente consegue observar aqui, né? A planície então vai ser uma planície costeira ou planície litorânea. A planície ela pode estar associada a um rio, então vai ser uma planície fluvial, né? A planície ela pode estar associada também a uma área de lago, né? A uma lagoa, uma área lacustre. Então vai ser a planície lacustre. Aqui no território brasileiro, destaque-se as planícies fluviais, né, dos grandes rios, como o Rio Amazonas, por exemplo, e as planícies costeiras, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Vamos ver no bloco de diagrama como é que fica? Nós temos representado, né, a bacia sedimentar. Não se esqueça, bacia sedimentar é a estrutura geológica associada a rochas sedimentares, como a gente consegue perceber aqui na imagem do bloco de diagrama. Por sua vez, a forma de relevo associada a essas áreas onde há o acúmulo de sedimento, então, portanto, nós temos a planície. Combinado? Aqui nós temos, então, a depressão. A depressão ela pode ser absoluta ou relativa. Em se tratando do território brasileiro, nós temos apenas depressões relativas, ou seja, nenhuma área do território brasileiro está localizada abaixo do nível médio dos oceanos, o que caracterizaria a depressão absoluta. Combinado? Então, vale lembrar, tome nota, que no território brasileiro as depressões elas são relativas. Então, o que significa dizer? Significa dizer que é uma área rebaixada em relação à área do relevo que está ao seu entorno, como a gente consegue perceber aqui na imagem. Uma área rebaixada na região central e uma área mais elevada numa borda quanto na outra. Consequentemente, como a gente consegue perceber aqui no bloco diagrama, eu tenho uma área rebaixada em relação a duas áreas elevadas do entorno, que caracteriza, por exemplo, a depressão interplanáutica, ou seja, uma depressão, uma área rebaixada que está envolvida e emoldurada por duas áreas planáuticas, como a gente consegue observar aqui na região do Médio Rio Doce, lá no município de Marliere. Combinado? Então, aqui nós temos caracterizadas as três grandes macroformas do território brasileiro: planaltos, planícies e depressões. Esse aqui é um mapa, né, da geomorfologia do relevo brasileiro, e aqui agora nós vamos espacializar, identificar no mapa e no espaço, correlacionando as suas respectivas formas. Bora lá então? Vamos começar aqui na região norte do Brasil. O número 1 diz respeito à região amazônica, que está associada a uma planície. Lembre do conceito de planície. A planície é uma região onde você tem o acúmulo de sedimento, né? Então, nesse caso específico da planície amazônica, a planície em questão é a planície fluvial, como a gente consegue observar aqui.
Quando a gente fala de planície, em função do intenso processo de sedimentação, essas áreas, do ponto de vista geológico, são áreas mais recentes, né? Considerando que a deposição de sedimento é um processo contínuo e, sobretudo, está associado a uma formação geológica mais recente. Dando sequência, nós vamos aqui no bloco de diagrama. Então, você tem uma área associada à geologia, né, de rochas sedimentares, e essas áreas são áreas planas, onde você tem o predomínio de erosão, mas que são áreas esculpidas. Como são áreas esculpidas em bacias sedimentares, você tem aqui a definição de planaltos. Planaltos esculpidos em bacias sedimentares são as chapadas, como no extremo oeste do território baiano, onde você tem uma das principais áreas de expansão de fronteira agrícola no Brasil hoje, né, que é a região do oeste baiano, como Barreiras, por exemplo, com a cidade, o município do oeste baiano, onde você tem a expansão da fronteira agrícola, sobretudo a cultura de soja, milho, grãos de maneira geral, como a gente consegue perceber aqui na imagem, né? São áreas planas, né, no topo das chapadas e destinadas aqui ao cultivo agrícola, muitas vezes irrigado, como a gente consegue observar nesses pivôs agrícolas aqui na imagem. A forma de número 3 está associada aos tabuleiros costeiros, também é um tipo de estrutura sedimentar que ocorre nas regiões litorâneas do território brasileiro, sobretudo a partir do litoral norte do estado do Espírito Santo e por todos os estados do Nordeste, né? Todos os estados litorâneos do Nordeste. Aqui nós temos no extremo sul da Bahia a representação aqui do ponto de vista geológico. Essa aqui é a formação Barreiras, são rochas, é um terreno sedimentar, então geologicamente falando é um terreno muito recente, e aí você tem uma área, né, plana, próxima ao oceano, não confundir aqui com a planície. A planície é a área que está aqui, né, na zona de acúmulo de sedimentos associada à zona de espraiamento, né, que é essa parte aqui próxima ao oceano. O tabuleiro, por sua vez, é o patamar superior. Esse tabuleiro é uma área geralmente plana, uma área no qual você tem usos diversos, como, por exemplo, a gente consegue observar aqui na imagem, já no estado de Alagoas, o cultivo da cana-de-açúcar. Para vocês associarem, os tabuleiros costeiros estão associados à região, né, à paisagem regional da zona da Mata Nordestina, coberta, sobretudo, por cana-de-açúcar em boa parte do território. Esse contato entre o oceano e o tabuleiro, que tem esse aspecto aqui ruiniforme, né, em função do desgaste natural das rochas, dá-se o nome de falésias. Combinado? Voltando aqui, o número 4 está associado aqui à região do extremo leste do estado de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, onde você tem aqui uma formação associada também a áreas planálticas, ou seja, locais onde você tem aqui o planalto sendo esculpido numa estrutura geológica associada a escudos cristalinos, como a gente percebe aqui na imagem, né? Rochas magmáticas e rochas metamórficas, que são muito mais resistentes ao processo de intemperismo, fará com que nós tenhamos formas de relevo também mais abruptas, mais elevadas, ou seja, áreas de maiores altitudes, cuminheiras aqui de serras inteiras, como, por exemplo, a região da Serra do Caparaó, que a gente consegue observar que o ponto culminante dessa serra é o terceiro ponto mais alto do território brasileiro, mais elevado do território brasileiro, que é o Pico da Bandeira, localizado na divisa aqui do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. E para terminar essa categorização do território brasileiro em relação às formas, a gente vai aqui a região do Mato Grosso, né, no Brasil Central, onde a gente tem aqui bem representado o relevo associado às chapadas e a área rebaixada do entorno, que está associada à depressão. Então, aqui nós temos um contato entre uma região de terreno sedimentar, formado, então, planaltos na parte superior. Nesse caso, como está esculpido numa região de estrutura sedimentar,
nós damos o nome de chapadas, ao ponto que a parte rebaixada, como a gente viu, né, uma área rebaixada em relação ao entorno onde predomina a erosão, nós temos as depressões, combinado? Essa região aqui entre a borda da chapada e a depressão que está mais abaixo, essa região aqui de relevo ruiniforme, por sua vez, não se chama falésia, e sim escarpa, combinado? A falésia está associada ao contato aí com o oceano, é diferente da escarpa. Aqui a gente consegue observar no bloco diagrama essa mesma representação, né? A parte superior, as chapadas, porque estão esculpidos aqui em terrenos sedimentares, a gente não identifica aqui nenhuma estrutura cristalina, e por sua vez a parte rebaixada está associada à depressão, tendo esse contato aqui de um relevo extremamente escarpado, combinado? Por fim, a gente chega no território mineiro, né? Vamos analisar aqui 3 formas de relevo associadas ao território mineiro. Lógico que existe uma diversidade muito grande, como a gente consegue observar aqui nas imagens, né? Então aqui a gente vai no número 1. O número 1 está associado à porção meridional da Cordilheira do Espinhaço, uma área de serras esculpida em escudos cristalinos, né? Rochas magmáticas e metamórficas, especialmente no território brasileiro, né? Em função dessa movimentação intensa do território, dessa maior resistência das rochas que compõem a geologia dessa região, você percebe aqui, né, altitudes elevadas e um relevo intensamente movimentado, correto? A forma número 2 está associada também, né, à Cordilheira do Espinhaço, agora nessa parte mais central, que localmente, né, no município de Diamantina, recebe o nome de Serra do Salitre. Então a gente consegue observar aqui ao fundo, mais uma vez também, uma área típica, né, dos planaltos aqui do estado de Minas Gerais, onde boa parte do território está associada a essa forma de relevo. E aqui, no extremo nordeste do estado de Minas Gerais, pegando na nossa região aqui do Vale do Mucuri, quase na fronteira com o território baiano, a gente consegue observar uma forma de relevo muito mais ondulada, né, muito mais suave do ponto de vista do relevo regional que a gente tinha observado anteriormente, e predominando, né, o uso associado aqui a atividades agropecuárias. Vale lembrar que essa região anteriormente era coberta por Mata Atlântica, mas em função de um intenso processo de degradação nos últimos séculos, fez com que reduzisse significativamente essa cobertura vegetal. Então perceba que já é uma forma de relevo muito mais suave, o que justifica, por exemplo, outros tipos de uso do solo associado. Combinado? E por fim, chegamos à nossa definição local. Aqui nós temos o limite territorial do município de Teófilo Otoni, e a gente consegue perceber aqui que o município de Teófilo Otoni tem 2 grandes formas de relevo. Um domínio montanhoso, né, associado, por exemplo, a um relevo muito mais movimentado, e outro associado a serras mais baixas, como a gente consegue observar aqui na legenda. Então, o município de Teófilo Otoni, basicamente, todo ele está inserido numa área cuja macroforma de relevo é uma área planáltica. E isso fica bem claro quando a gente observa a característica do sítio urbano de Teófilo Otoni, já que boa parte da cidade ela se desenvolveu, ela se expandiu para as áreas de encostas, né? Então são áreas com grande declividade, são áreas com vales muito estreitos, né? Vales muito encaixados, e que muitas vezes acaba associando a ocorrência de áreas de risco de deslizamentos, e que, por sua vez, né, gera intensos processos de perdas humanas e materiais, sobretudo no período de maior precipitação, que no caso aqui da nossa região está associado ao período do verão, como a gente consegue observar aqui na imagem, então, e sobretudo ao andar, né, pela área urbana de Teófilo Otoni, essa área, a cidade de Teófilo Otoni está esculpida, né, ela foi edificada, melhor dizendo, em uma área tipicamente de planalto, resultando então em encostas muito íngremes,
né, resultando em ruas, né, muitas vezes com declividades expressivas, haja vista que as encostas têm essa característica, já que predomina áreas planálticas. Ficou claro? Por fim, deixo aqui também o perfil geomorfológico de 3 unidades regionais do território brasileiro, da região norte, como a gente consegue observar aqui. A região norte é a região onde nós temos os pontos culminantes do território brasileiro, com, com altitude chegando quase a 3.000 metros, né, na região dos planaltos residuais norte amazônicos. Nós temos aqui também o perfil geomorfológico da região nordeste, associando aqui a depressão sertaneja, os tabuleiros litorâneos, o importante Planalto do Borborema e famoso Planalto do Borborema. E, por fim, o perfil geomorfológico da região centro-sul, como, por exemplo, aqui da nossa região, que está totalmente inserido nessa área aqui dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que seria a classificação do relevo de acordo com a proposta do professor Jurandir Ross, que é a classificação utilizada atualmente. Estes perfis nós vamos analisá-los em sala de aula e muito provavelmente você terá elaborado no seu caderno. Combinado? Então, pessoal, era isso. Um abraço e até mais.